A psicoembriologia, ela é um campo interdisciplinar que estuda a relação entre o desenvolvimento embrionário e os aspectos psicológicos e também emocionais da gestação. Essa área, ela investiga como fatores biológicos e também ambientais, os quais também influenciam o desenvolvimento neurológico do feto e também o impacto da gestação na saúde mental materna. Durante o período gestacional, eles ocorrem ali uns processos fundamentais para a formação do sistema nervoso e também da estrutura cerebral do bebê, além também dos aspectos biológicos. A psicoembriologia também ela explora como as emoções, as experiências e também o ambiente intrauterino podem moldar a resposta ao estresse, assim também como a cognição e até mesmo padrões comportamentais futuros. Essa disciplina ela se apoia em estudos da neurociência, da psicologia do desenvolvimento e também da epigenética, para que se possa compreender ali as interações entre mamãe e bebê, desde os primeiros momentos da vida intrauterina. Com esse conhecimento, é possível promover estratégias para um desenvolvimento fetal saudável, prevenindo impactos negativos causados por fatores como estresse materno, traumas emocionais e também influências externas. Por exemplo, perguntas, né? A gravidez, ela foi planejada? Você foi desejado? A mamãe queria menina ou menino? O papai queria menino ou menina? Ela foi apoiada pelo seu pai? A mulher apoiou, né? Teve apoio das famílias? Então, saiba, por exemplo, se a sua mãe foi abandonada, se ela se sentiu rejeitada, se ela teve medo de não conseguir dar conta sozinho, se ela foi humilhada, ou teve medo da escassez, da vergonha, do julgamento, e assim por diante, tudo isso ficou impresso na sua fita genética, ali no DNA, e ficou gravado em você. Você pode ter, por exemplo, alguma resistência referente medo de receber, bloqueio financeiro, relacionamentos que não fluem, aquele vazio afetivo, um cansaço, sobrecarga, procrastinação, um medo de se expor, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, a nada, aquela sensação de ser uma mosca branca diferente. Você tem ali uma tendência a vícios, a compulsões, ou aquela sensação que você pode sentir que precisa se esforçar o tempo todo, ser o melhor em tudo, que você precisa merecer tudo o que recebe. Pois é, isso pode ser o eco do que sua mãe sentiu enquanto você era um bebê dentro do ventre dela. Então vamos aprofundar um pouco mais o estudo, né? Que é maravilhoso o estudo aí da psicoembriologia. Vamos começar com conceito e definição. A psicoembriologia, ela é uma abordagem que estuda o desenvolvimento psíquico do ser humano, desde a sua concepção, considerando ali que o embrião ele já possui uma forma de vida psíquica, capaz de registrar experiências e também as emoções. Essa disciplina, ela integra conhecimentos da área da psicanálise, da psicologia e também das práticas perinatais, buscando ali compreender como os primeiros traços da subjetividade humana começam a se formar ainda lá no útero e que esses traços ele influenciam a estrutura emocional futura desse indivíduo. O conceito ele foi desenvolvido pelo psicanalista Wilson de Almeida Ribeiro, que propôs a existência da fase umbilical, que ela é anterior
as fases psicossexuais, as quais foram descritas por Freud, onde ele argumentava que o embrião ele absorve informações do ambiente intrauterino. E muitas vezes elas são associadas ao conteúdo emocional da mãe e do pai. Eu vou dar um exemplo. A mamãe, né, quando ela descobre que está grávida, e ela conta para o pai repudia, não quer. Pronto, já ficou gravado no bebê essa rejeição. Ou a mãe, quando ela descobre, puxa vida, justo agora que eu queria fazer isso, fazer aquilo, tô grávida. A criança já absorveu essa informação. Ao contrário, né? A mãe descobre ali, faz o teste, está grávida. Poxa vida, né? Tão feliz, né? O pai é a mesma coisa. Então, deram ali informações psíquicas de boas-vindas, de bom acolhimento. Então, é uma criança que vai nascer, vamos dizer assim, feliz, né? Ela sabe que ela já foi desejada, muito contrário de outras crianças que nós vemos, né? Até com um perfil meio esquizoide, meio curvadinho, porque teve ali algum problema ali nessa informação. Além disso, a teoria, ela sugere que essas experiências pré-natais, elas ficam ali registradas na memória celular, conforme o exemplo que eu acabei de citar aqui. E isso sim vai influenciar em comportamentos e padrões emocionais ao longo da vida do indivíduo. A psicoembriologia, ela também se conecta com a psicodinâmica. Ela explora ali como as fases uterinas elas contribuem para a formação da personalidade e da autoimagem. Estudos indicam que o ambiente intrauterino e as interações com a mãe moldam as respostas futuras do bebê, impactando ali a sua personalidade e o desenvolvimento emocional. Otto Henk, ele não foi o primeiro no estudo da psicoembriologia. Embora Henk tenha desenvolvido a teoria do trauma do nascimento, inclusive tem uma obra de Otto Henk que se chama O Trauma do Nascimento, ele explorou ali os impactos psicológicos do parto na vida do indivíduo. Ele não investigou especificamente o psiquismo intrauterino ou as influências emocionais durante a gestação, que são temas centrais da psicoembriologia. O estudo da vida psíquica antes do nascimento foi aprofundado por pesquisadores como Wilson de Almeida Ribeiro, que explorou como as experiências intrauterinas elas afetam o desenvolvimento emocional do bebê. Outros estudiosos também, como a Alessandra Piontelli, que também analisaram o comportamento fetal e a sua relação com os padrões psicológicos posteriores. Vamos aí entender um pouquinho sobre as diferenças entre as teorias de Otto Henk com o estudo da psicoembriologia. Bom, primeiro vamos falar ali que Otto Henk, ele foi ali um psicanalista austríaco que se destacou por suas contribuições à psicanálise, especialmente quando ele se afastou das ideias de Freud, para que ele pudesse desenvolver abordagem mais focada na relação de mãe e filho e na psicoterapia centrada no presente. No entanto, né, não existe referências diretas ao termo psicoembriologia que está associado ao Otto Henk. Porque a psicoembriologia é uma abordagem que estuda o desenvolvimento psicológico, emocional do indivíduo desde a concepção, considerando que o embrião ele já possui uma forma de vida psíquica capaz de registrar experiências e emoções. E vamos aí a alguns conceitos muito importantes e fundamentais dessa disciplina, que é onde a gente vai observar ali a vida psíquica intrauterina, ou seja, a ideia de que o embrião ele já começa a formar a sua subjetividade dentro do útero, influenciado pelo ambiente emocional da mãe, tipo uma herança.
Existe ali também a memória celular, ou seja, as experiências pré-natais, elas ficam registradas nas células do corpo, influenciando padrões emocionais e comportamentais ao longo da vida. Um outro item também que é muito importante, que são as fases uterinas, ou seja, a psicoembriologia, ela propõe que o desenvolvimento psicológico, ele começa antes da fase oral, que foi descrita por Freud, incluindo a fase pré-umbilical e também a fase umbilical. A influência emocional também é um outro item, né? Influência emocional materna, ou seja, o cordão umbilical, ele não apenas transmite nutrientes, mas também emoções e energias da mamãe para o bebê, impactando a sua estrutura emocional futura. Uma coisa que é muito importante que você saiba que a corrente sanguínea da mãe, ela não se mistura com a corrente sanguínea do bebê. A corrente sanguínea do bebê é uma e a corrente sanguínea da mãe é outra. O cordão umbilical, ele serve como nutriente para o bebê e também para a transmissão de informações. É como que se a gente pegar um plug e ligar a tomada, né, que vai transmitir aquelas informações. E há também um outro item que é importante que você saiba, referente à neurose familiar, ou seja, a repetição inconsciente de padrões emocionais e também de traumas herdados dos antepassados, que sim influenciam a vida do indivíduo. Um exemplo prático, né? Você que está estudando, de repente você viu aí o teu irmão ou tua irmã, que ela lembra um tio-avô ou uma tia ou algum parente meio distante nos trejeitos, no jeito de falar, no jeito de andar, né? Ou mesmo traz essa herança, né? Ela herda essa herança aí dos seus antepassados. Então, a psicoembriologia é um estudo que amplia a compreensão da saúde mental perinatal e também propõe práticas para fortalecer o vínculo entre mamãe e bebê desde a gestação. E também para nós, que somos aí da área da saúde mental, conseguimos ali entender os sintomas, né? Entender o porquê a pessoa faz o que faz, diz o que diz, porque ela traz alguns trejeitos. Porque nós somos ali, psicanálise, nós somos ali arqueólogos do inconsciente. E o estudo da psicoembriologia, também para a psicologia, é também muito importante e fundamental para que nós possamos aí conhecer melhor e administrar os nossos pacientes dentro de um setting analítico.